do primarismo que vos jugula as reminiscências do corpo físico, ora inexistente. As sensações que experimentais e disputais sem cessar, não existem mais, nem podem repetir-se, sendo apenas impregnação conservada pelo corpo perispiritual, e que vossas mentes insistem em preservar. O vosso líder, o Marquês de Sade, que vos trouxe a este recinto de felicidade, cansado dos excessos que se tem permitido, optou pela renovação e já não retornará convosco, com aqueles que desejarem volver aos sítios pestíferos de onde procedeis. Ninguém poderá obrigar-vos ao retorno às cavernas de padecimento e de escravidão onde viveis. Aqui é a casa de bênçãos, que se vos distendem acolhedoras e ricas de renovação. Podeis respirar novo clima, acalentar novas esperanças, anelar por paz e trabalhar pela conquista dos valores morais e espirituais que abandonastes, quando tomados pela insensatez e pelo desvario, ao vos entregardes à exorbitância do prazer. Aqueles que se atribuíam comando sobre vós, e que aqui também se encontram, desfrutam do mesmo direito de escolha, que vos é concedido. E porque igualmente se apresentam saturados do despautério, certamente elegerão a paz ao conflito, a alegria à alucinação, o repouso à guerra contínua contra si mesmos, em que se demoram. Ninguém consegue deter o amanhecer. Da mesma forma, ninguém possui poder para evitar o despertar da consciência e a autoconquista. Estamos todos fadados à plenitude, que nos é oferecida pelo Genitor Divino, dependendo somente da escolha que cada qual faça em seu próprio favor. Não vos será imposta qualquer decisão, porque, embora nem todos tenhais capacidade de discernimento, e grande número se encontre sob doentia indução hipnótica, a minha voz penetra-vos e convoca-vos para novo comportamento. Não temais decidir pela autolibertação, pela fraternidade, pelo amor, pela iluminação interior. Quase todos nós pelustramos esses caminhos por onde vos movimentais no momento. Tivemos nosso período de treva e de ignorância, nossa fase de alucinação e primitivismo, havendo sido libertados pelo amor inefável de Jesus através dos seus abnegados mensageiros, qual ocorre agora em relação a vós outros. Analisai o que sentis neste momento em relacionamento com o que vindes experimentando na cidade perversa, onde habitais. Observai as emoções que vos tomam, os sentimentos que volvem a acionar a vossa capacidade de compreender e de discernir o certo do errado, o bom do mal, e logo vereis que estáis em um santuário que se vos abre inteiramente, facultando-nos acolhimento e oportunidade de renovação. Não tergiverseis, nem postergueis este momento. O ponteiro do relógio sempre volve ao mesmo lugar, porém em outra dimensão de tempo, noutra circunstância, jamais nas mesmas. As águas do rio, que passam sob pontes, retornarão um dia em forma de chuva generosa, nunca mais, no entanto, em condições equivalentes. Este é o vosso momento. Sua é vossa hora. Jesus vos chama. Recordai-o, braços distendidos em direção à atormentada multidão, convocando-a: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e aflitos, e eu vos consolarei. Tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Leve é o meu fardo, suave é o meu jugo. Vinde a mim. O seu convite vem reboando através de 2000 anos, alcança a acústica de nossa alma e fica em silêncio, porque temos preferido ouvir a balbúrdia, atender aos apelos do vozerio tresvariado da inferioridade. Com Jesus, altera-se a visão em torno da vida e do ser existencial. Aceitá-lo, significa tomar a cruz do dever, que é o seu fardo leve, entregar-se-lhe em regime de totalidade e submeter-se-lhe ao comando. Representam estar sob o seu jugo suave e transformar a vida, tornando-a doce, amena e nobre. Decide, sem relutância. Ouvi a música das esferas elevadas, que é bem diferente daquela que vos acostumastes. Pensai em Deus, pelo menos por um pouco. Recordai dos vossos amores que ficaram na terra ou vos precederam no rumo da imortalidade. Este é o momento. Deixai-vos arrastar pelas vibrações de amor que vos passam a envolver. Ficai em paz e elegei a luz ou a treva, a felicidade ou o prolongado cativeiro. Jesus aguarda. Louvemo-lo e sigamo-lo. Novamente silenciando, o orador, irradiando suave claridade que se lhe exteriorizava do espírito, profundamente concentrado, deu margem a que se ouvisse uma melodia de incomparável beleza, que em maviosa voz, convidava-nos a todos, a seguir Jesus e libertar-nos das paixões selvagens.
Flocos luminosos muito delicados desciam de ignotas regiões e suave perfume invadiu o recinto, produzindo empatia desconhecida e emoção sublime em todos aqueles que ali nos encontrávamos. A pouco e pouco, da emoção silenciosa surgiram o pranto e a exteriorização do imenso sofrimento em que estorcegavam aqueles irmãos, suplicando amparo e oportunidade de refazimento. Entidades generosas, que aguardavam a ocorrência, acercaram-se daqueles que estavam a ponto de tombar na agitação e no desespero, acalmando-os, aplicando-lhes energias restauradoras e emulando-os a fé, a coragem. Alguns, mais rebeldes, levantaram-se de inopino, e saíram atropeladamente, tentando produzir balbúrdia, no que foram impedidos discretamente pelos vigilantes e operosos trabalhadores da instituição. A música prosseguia, enquanto a misericórdia de Deus atendia aqueles que se rendiam à luz, dulcificando-os e interrompendo o longo império de desespero a que se houveram entregado, despertando-os para novos cometimentos e experiências de recuperação do tempo gasto na flagelação e na desdita por livre opção. Foi, então, que o caroável Dr. Bezerra de Menezes, erguendo-se, falou, tomado de grande compaixão pelos atormentados, que retornavam ao redil do sublime pastor: sede bem-vindos, irmãos queridos, à senda de renovação. O vosso cansaço será atenuado, a vossa sede de paz receberá a linfa do reconforto, a vossa fome de amor encontrará o pão da vida, que vos nutrirá para sempre. Não aguardeis, porém, colheita de flores nos terrenos onde semeastes espinhos e ursos e pontiagudos, não creiais em recompensas à ociosidade assim como ao vitupério, ao abuso das funções psíquicas, que se reconstruirão lentamente a vosso contributo pessoal. Não encontrareis escadaria de acesso rápido ao paraíso, nem catapulta de improviso para o reino dos céus. O trabalho é guia de segurança e força de elevação para todos nós. O labor iluminativo é obra de cada um, que o realizará esforço e a sacrifício pessoal. Toda ascensão exige denodo, e ninguém alcança o acume da montanha sem atravessar as baixadas de onde procede. Iniciareis novas experiências de autoiluminação, percorrendo as mesmas estradas, porém com outras disposições interiores e a decisão de ser feliz. Envolvidos pelas vibrações que procedem do amor, inundai-vos de luz e embriagai-vos de novas alegrias. Começa novo dia para quantos desejem a claridade do bem no coração e se resolvam pela purificação mediante o mergulho no corpo físico, sem as constrições das falsas necessidades a que vos acostumastes. A carne ser-vos-á refúgio ameno, escola de aprendizagem e reeducação, hospital de recuperação de forças, oficina de trabalho. Transitareis alguns, solitários e não amados, outros sob injunções penosas que os atos arbitrários impuseram ao longo do tempo, outros mais experimentando desejos inconfessáveis que o organismo não poderá atender, mediante processo psicoterapêutico. Por fim, a cada um será proposto um programa de recuperação conforme suas obras. Todos, porém, filhos do amor, encontrareis oportunidade para o autocrescimento e a felicidade. Que o Divino Mestre nos abençoe a todos, no esforço de elevação. Quando silenciou, permaneciam as vibrações de paz e de alegria que saturavam o ambiente, enriquecido de suave luz procedente de esfera mais alta, ao tempo em que diligentes servidores adrede convidados, puseram-se a atender aqueles que optaram pela renovação, conduzindo-os com ternura fraternal a diferentes setores da instituição, de onde rumariam para os núcleos preparatórios de reencarnações purificadoras. Não havia saído do quase êxtase, quando o médium Ricardo se me acercou, jubiloso, e radiante de felicidade, demonstrando alegria pela realização do serviço recém-concluído. Utilizei-me do ensejo, e indaguei, com certa curiosidade. Houve alguma razão especial para que fosses escolhido para as informações aos desencarnados, em vez das próprias entidades espirituais? Demonstrando sua natural modéstia, Ricardo esclareceu, conforme pensam os benfeitores espirituais, o fato de encontrar-me reencarnado com relativa facilidade nos desdobramentos lúcidos durante o período do sono físico, faz que apresente algumas condições necessárias para levar a programação libertadora, como ocorreu aos irmãos enlouquecidos, permitindo que melhor assimilem a proposta, tendo em vista os implementos orgânicos de que me revisto, mediante os quais facilita-lhes a sintonia. A exteriorização do fluido animal, que decorre do estado de reencarnado, permite-nos maior identificação de sentimentos, em razão de eles ainda estarem sob fortes pressões dos liames materiais.
Ademais, esse formoso labor, quando exitoso, qual acaba de acontecer, converte-se em bênção para mim mesmo, faça o ensejo de facultar-me prosseguir no trabalho mediúnico. Sem qualquer dúvida, embora me encontrasse lúcido durante a dissertação, as informações expostas foram-me transmitidas através de telementalização pelo nosso sábio mentor Dr. Bezerra de Menezes. Sintonizando o pensamento na faixa da caridade e entregando-me a sua inspiração, sinto-me induzido a falar e agir conforme ele próprio faria, em razão da facilidade de captação das ideias e dos sentimentos. Nessa circunstância, porém, sem os impedimentos naturais da organização cerebral. Neste abençoado universo de energias, que se exteriorizam em ondas, vibrações, ideias e pensamentos, estamos sempre em intercâmbio psíquico, conscientes ou não dessa realidade, constituindo-nos verdadeira felicidade o conhecimento que nos é oferecido pelo Espiritismo em torno das possibilidades inimagináveis de que desfruta a alma integrada na realidade cósmica. Esta é a sua primeira experiência específica, voltei a inquirir, ou se lhe apresenta habitual este formoso fenômeno. No que diz respeito ao atendimento a desencarnados vítimas de obsessões do sexo, respondeu, gentilmente, foi a minha primeira intermediação. Entretanto, tenho participado com relativa frequência de incursões a regiões de amargura e de sofrimento, onde tenho funcionado como médium psicofônico, tanto dos mentores como dos mais aflitos, que não conseguem comunicar-se diretamente, tal estado de intoxicação fluídica em que se encontram encharcados. Face ao aturdimento e à fixação nos despojos materiais, não se dão conta da realidade espiritual em que se encontram, tendo dificuldade para exteriorizar o pensamento somente através da ação mental. Assim, o perispírito do médium funciona para eles como decodificador das suas necessidades e manifestações internas. Como constatamos, para os médiuns que se devotam ao bem, sempre há labor a executar em ambos os planos da vida. Se considerarmos que a claridade da doutrina espírita chegou à Terra há pouco menos de um século e meio, não podemos negar que todo o labor de socorro desobsessivo aos transeuntes do corpo somático era feito no mundo espiritual, quando os construtores do progresso se utilizavam dos médiuns encarnados e desencarnados para o mistério de esclarecimento e de libertação das injunções penosas, lamentáveis. Graças a essas ocorrências, não foram poucos os santos, os místicos, os profetas, que assinalavam haver estado no purgatório e no inferno, onde mantiveram contatos dolorosos com personagens que viveram na terra, ou conheceram os lugares que os aguardavam caso não se conduzissem com a correção que deles se esperava. Eram reminiscências de suas visitas aos sítios de amargura e de recuperação em que se demoravam alguns desencarnados, ou atividades mediúnicas de socorro aos mesmos assim como aos reencarnados em rudes provações. Quanto aos denominados exorcismos, que se iniciavam com as célebres palavras sacramentais e gestos, alguns burlescos e circenses, tinham continuidade técnica fora da indumentária física, resultando positivos. Tratava-se de processos de doutrinação dos desencarnados perversos pelos benfeitores da humanidade, conforme hoje se realizam nos núcleos cristãos restaurados. Dia virá, e já se aproxima, em que labores desse gênero se tornarão naturais e conscientes, facultando às criaturas humanas o saudável e contínuo intercâmbio com o mundo espiritual sem as barreiras que a ignorância das leis da vida impõe. Agradecendo-lhe, realmente sensibilizado pela sua contribuição, que me pareceu muito lógica, aguardei a continuidade do ministério socorrista. 20. A ruidosa debandada. Enquanto diligentes cooperadores socorriam os espíritos que anelavam pela própria renovação e os benfeitores tomavam outras providências, que não me permitiam investigar, ouvimos, repentinamente, uma troada, em gritaria enfrena e ruidosa movimentação, enquanto clarins e fanfarras emitiam ruídos estranhos, produzindo verdadeiro pandemônio na parte externa da instituição. Percebendo minha surpresa, o irmão Anacleto aproximou-se, e, com a sua habitual gentileza, informou-me, tranquilo e feliz, trata-se do retorno daqueles que não tiveram ensejo de participar das nossas atividades, assim como daqueles outros que se recusaram à autolibertação. Desorientados, sem o comando ao que se acostumaram, volvem, aturdidos uns e amedrontados outros, temendo-nos e acreditando que somos representantes da divina justiça e os ameaçamos com sortilégios e mágicas, para impedir-lhes o prosseguimento nos prazeres animalizantes a que se entregam. De certo modo, tem razão.
Embora não nos consideremos como embaixadores da corte celeste, estamos a serviço do bem, utilizando-nos dos sublimes sortilégios do amor para libertar aqueles que ainda se encontram escravizados às paixões dissolventes. Já havíamos previsto esse efeito, perfeitamente natural, em se considerando o estado de profunda ignorância e primitivismo no qual estacionam alguns dos nossos irmãos que, embora infelizes, ainda não se dão conta da própria realidade. Inspiram-nos, por isso mesmo, mais compaixão e solidariedade, aguardando o momento próprio, quando lhes luzirá ocasião para o recomeço e a busca de Deus. O generoso mentor calou-se por um pouco, como a coordenar ideias, e logo prosseguiu. A cidade perversa é comandada por célebre imperador romano, que se entregou a excessos de toda a natureza, enquanto deambulou pelo corpo. Renascendo em situações deploráveis, que lhe eram impostas pela necessidade da evolução, manteve-se acumpliciado com alguns algozes da humanidade, ele próprio, um impenitente tirano, sempre insaciável de sangue, que se permitia toda sorte de hediondez, inclusive nos desvarios sexuais. Foi, nesse período, que a sociedade do Império declinou, em razão do abastardamento dos valores éticos, abrindo espaço para a decadência e a desagregação dos costumes. Através dos séculos ergueu com outros infelizes perturbadores da paz da sociedade os alicerces da infelicidade que ora governa, tornando-a núcleo de punição para aqueles que lhes caem na sedução ou de reduto de prolongadas bacanais, que a matéria não mais permite realizar-se. Condensando sempre o pensamento servil nas expressões da animalidade primitiva, conseguiu realizar um símile em deboche e ultraje do que vivenciara quando governava Roma. Dali tem partido em direção da terra inúmeros verdugos da humanidade, que se encarregaram de perverter os costumes e disseminar a licenciosidade, ora sob disfarce da hipocrisia, noutras vezes em deboche público, de que se tornaram célebres muitas cortes e culturas através da história. Antro de perdição. Ali não luzem a liberdade nem a esperança, conforme a mitológica informação de Dante Alighieri, na entrada do seu inferno. Não obstante, o amor de Jesus em nome do soberano Pai, periodicamente favorece os seus residentes com a oportunidade de libertação, qual ocorre neste momento que atravessamos. Interrompendo, momentaneamente, os esclarecimentos, logo deu curso, com a libertação do Marquês de Sade. Começa uma fase nova para a cidade perversa, já que o seu governante irá tomar providências, que consideramos graves, especialmente contra aqueles que morejam nas fileiras de Consolador, que deverão experimentar o látego do desforço e da crueldade. Estamos em campo aberto de batalha, no qual a treva se empenha por manter os seus domínios, ante a mirífica luz do amor que dilui toda sombra e abre espaço para o desenvolvimento dos seres humanos, por largo tempo retido na impulsividade e na ignorância. Não padecem quaisquer dúvidas que a vitória do bem é inapelável, cabendo-nos a todos a desincumbência dos compromissos abraçados, com o pensamento vinculado ao Pai, que não cessa de ajudar-nos. Desse modo, firmados nos objetivos elevados que nos unem, avancemos confiantes, trabalhando sem cessar e amando sempre, porque o reino de Deus está dentro de nós, aguardando o poder exteriorizar-se em favor de todos os seres. Quando se calou, eu podia perceber mais uma vez a grandeza do nobre espírito, que se encontrava à frente de uma tarefa incomum, aureolado pela consciência do dever nobre e reto, construindo, sem qualquer alarde, o porvir ditoso para as demais criaturas. Com ordem o salão foi sendo esvaziado, e as entidades encaminhadas aos vários setores de socorro da instituição espírita, enquanto os mentores ministravam as orientações finais. Logo após, o apóstolo Dr. Bezerra de Menezes despediu-se, havendo-se desincumbido da atividade que lhe competia, e ficando aqueles que fazíamos parte do socorro a Mauro, agora acompanhados por Madre Clara de Jesus, diretora do núcleo socorrista que nos hospedava. A alva abriu seu suave manto de cor e de luz, arrancando da noite aqueles que se encontravam acobertados pelo seu véu de sombras. Enquanto o irmão Anacleto prosseguia dando curso aos seus labores, Dilermando e nós buscamos o necessário repouso, a fim de encetarmos futuros compromissos na esteira da aprendizagem infinita. Transcorreram poucas horas, quando fomos despertados para a ruidosa e intempestiva manifestação espiritual que se situava nas imediações da casa espírita. Dirigimos-nos à entrada, e fomos colhidos pela estranha presença de alguns milhares de entidades grosseiras, mascaradas umas, outras apresentando aspectos ferozes, evocando as hostes bárbaras que, no passado,
invadiram a Europa, usando exóticos animais e preparadas para aguerrido combate que, certamente não teria curso, por motivos óbvios. Apresentando toda a miséria espiritual do primarismo em que chafurdavam, aqueles espíritos eram comandados por alguns conhecidos conquistadores do pretérito, que se mantinham nas mesmas condições de atraso e de inferioridade característicos dos seus dias transatos. Era como se o tempo não houvesse transcorrido, mantendo-os na mesma época e nas mesmas circunstâncias da sua infeliz celebridade. Belicosos e atrevidos, cercaram as dependências externas da casa cristã, como se pudessem impedir-lhe o acesso. Instrumentos rudes, tambores e outros veículos de percussão soavam em perturbadora musicalidade, facultando aos desocupados que observavam o fluir da estranha agitação. Utilizando-se de aparelhos de projeção da voz, gritavam ameaças grosseiras e impertinentes, como se estivessem dispostos à destruição do conjunto de edifícios nos quais se realizavam os labores espíritas. Concomitantemente, as defesas foram reforçadas através de espíritos bem preparados com equipamentos especiais, que podiam emitir ondas eletromagnéticas, que, atingindo-os, produziam sensações semelhantes aos choques elétricos. E porque o atraso moral dos militantes fosse muito grande, guardavam as sensações da existência física, tornando-se alvo muito fácil para a preservação do ambiente. Alguns dos seus comandantes conheciam o efeito desses recursos, havendo-se decidido por manter uma distância especial, não obstante procurassem impedir que as vias de entrada para o edifício central ficassem interditadas. Aproximando-se do imenso portão material, Madre Clara de Jesus abriu os braços em atitude de súplica e exorou o socorro divino. A sua voz, doce e vibrante, assinalada pela compaixão em favor dos agressores, exteriorizava-se em música de amor, suplicando o auxílio do Mestre inconfundível e das suas falanges abnegadas. Ainda não terminara a exoração, quando um volumoso jato de luz, mais iridescente que a claridade do amanhecer, desceu de regiões elevadas, e, dentro dele, numerosos espíritos de semblante grave chegaram, respondendo ao apelo da diretora preocupada. Lentamente avançaram na direção dos visitantes perturbadores, que lhes percebendo a superioridade moral e a força espiritual que irradiavam, em gritaria infrene debandaram novamente, atropelando-se uns aos outros, enquanto as animalhas desorientadas tombavam umas sobre as outras, e a sombra densa que os acompanhava era clareada pela exteriorização dos recém-chegados. À medida que os se afastavam em desordem, qual ocorre nas batalhas terrestres com a retirada dos vencidos, eram estabelecidos limites bem guardados em torno da casa de ação cristã, e voluntários espirituais se postavam, defendendo o acesso, que continuou sem qualquer problema. A sábia administradora entreteceu considerações oportunas, esclarecendo-nos a ignorância em torno de questão tão delicada, pertinente às organizações espirituais inferiores. As tenazes do mal, começou, informando, são de perversa constituição. Quando os seus áulicos se percebem em confronto com os legionários da verdade, equipam-se de recursos odientos e passam a ameaçar e agir, de forma que voltem ao poder, sem quaisquer prejuízos em torno das prerrogativas que se permitem na sua profunda estupidez ante as leis da vida, que pensam manter violadas por tempo indefinido. Especialmente, aqueles que são os inspiradores das desordens sexuais, por nutrirem-se das energias das suas vítimas de ambos os planos da existência, tornam-se furiosos e investem com toda a audácia contra os que pensam poder vencer, firmados na alucinação do seu falso poder. Inúmeras vezes têm investido contra a humanidade, utilizando-se da fraqueza moral dos seres humanos para envolvê-los em seduções nefastas, contagiando-os com os seus fluidos degenerados e levando-os, não poucas vezes, ao pau das orgias e loucuras onde chafurdam. Enfrentaram religiosos que, de início, se ofereceram à fé que abraçam forrados por sentimentos nobres, mas que não resistiram às tentações, em razão do passado sombrio que ainda os governava e face às situações em que se viam colocados. Outras vezes, cidadãos portadores de reto proceder, quando amadurecem e se encontram próximos de concluírem a lide, a sua instância infeliz tem os apetites assolados e estimulados por outras pessoas devassas que servem de instrumento aos interesses inferiores dessas entidades, que são atraídas, perturbando o programa de vida a que se vinculavam e impossibilitando-os de concluir os compromissos que lhes são essenciais à vitória sobre si mesmos. Não podemos negociar com o mal nem imiscuir-nos com os maus. Por essa razão,
O sábio nazareno que lhes conhecia as urdiduras e o abismo de impiedade em que se atiraram, ensinou-nos a solicitar ao Pai amoroso que nos livre do mal, porque ainda não possuímos a necessária condição para enfrentá-lo com equilíbrio, sem o perigo de contágio. Porque os maus se utilizam de quaisquer recursos impróprios e os nossos são os do amor, levam momentânea vantagem, em se considerando que não nos permitimos competir mediante os mesmos escusos processos, contando invariavelmente com a benção do tempo e a resolução da própria criatura a quem nos dispomos a ajudar. Manteve-se em recolhimento rápido, e logo após deu prosseguimento aos seus lúcidos esclarecimentos. Seremos convocados a graves situações, nas quais o testemunho será o nosso sinal cristão, resistindo às forças cruéis da perseguição inclemente e ampliando os horizontes da lei de uma fraternidade que deve viger entre os indivíduos. Voltar-se-ão, esses irmãos enfermos, contra os bons trabalhadores da seara de Jesus, criando situações embaraçosas e atirando pessoas sem escrúpulos, fáceis de conduzir, nos seus braços, a fim de os envolverem na urdidura das suas tramas, para depois os arrebanharem nas suas implacáveis proposições. Toda a vigilância e misericórdia que nos estejam ao alcance serão necessárias para uma boa aplicação, gerando recursos defensivos em caráter de prevenção, como também vitalizadores para romper com as ciladas que se apresentarão com frequência. Contaremos, todavia, sempre e sem cessar, com o auxílio do Mestre Jesus, que experimentou a crueza da hediondez humana, em sucessivas conspirações para acolherem impiedosamente. Ele sempre esteve em sintonia com o Pai, vencendo os seus inimigos, que são os incontáveis e contumazes adversários da humanidade que se liberta lentamente da animalidade, buscando a espiritualização. O sexo tem sido um espinho cravado nas carnes da alma humana, dilacerador e contundente espículo que gera muito sofrimento. Gerações sucessivas de seres predispostos ao progresso têm experimentado derrocada, face às exigências mal compreendidas do desejo e da utilização sexual. Perturbado, vezes sem conta, nas suas funções, responde por inúmeros destrambelhos da emoção, da mente e do organismo, gerando consequências afligentes ao largo das sucessivas reencarnações. Todavia, é o veículo da perpetuidade da espécie, gerador e estimulante de ideais de beleza, na arte, no pensamento, na ciência, na tecnologia, como fonte de estímulos que impulsionam para a conquista do progresso. Deve, portanto, ser transformado em flor e fruto de bênçãos, sempre que direcionado para as magnas finalidades a que se destina, ficando, à margem, a brutalidade e o primitivismo que lhe deram origem nos recuados tempos das primeiras manifestações. Na terra dos nossos dias, tem se tornado trator vigoroso, utilizado de forma indevida quase sempre, por isso mesmo arrastando multidões que se bestializam intoxicadas pelos seus vapores e pelas promessas enganosas de gozo infindo. A longanimina benfeitora reflexionou por um pouco, e concluiu, hipnotizadas pela alucinação do prazer, centenas de milhões de criaturas humanas, ainda vivenciando as faixas da sensação sexual, deixam-se escravizar pelos impulsos mal direcionados e tornam-se vítimas de carrascos da sua paz, que as seviciam com os seus instrumentos de perversão, exercendo domínio sobre suas mentes e sentimentos. Reencarnam e desencarnam num vai-vem que parece interminável, até quando expiações pungentes e martirizantes interrompem o ciclo do ir e vir quase sem proveito. É o que ocorrerá nos próximos anos com os irmãos ora recolhidos pelo amor de Jesus Cristo e dos seus mensageiros que os recambiam ao corpo anatematizado pelas aflições, de modo a reajustarem o perispírito e volverem aos ideais de vida e de harmonia. Entretanto, legiões voluptuosas renascerão no mundo das criaturas terrestres, procurando retratar e repetir os excessos que se tem permitido e as estruturas sórdidas quão nefastas da cidade impiedosa, com que seduzirão os indecisos, dominarão os semelhantes e ameaçarão a estabilidade de muitos combatentes do bem e do progresso. Cuidemos para não lhes cair nas ciladas nem nos deixarmos arrastar por seus encantos mentirosos e seduções venenosas, seguindo pela porta estreita, enquanto os nossos espinhos se arrebentarão em flores de caridade e de amor, de ação benemérita e de dever, como filhos biológicos, ideais de dignificação humana, realizações edificantes e de sabor eterno. Jesus é vida, e com ele a luta é honra que não podemos descurar. Concluídas as sábias informações, ficamos a considerar os volumosos desafios que estavam destinados aos bons trabalhadores do Evangelho, de forma que pudessem permanecer fiéis aos postulados do dever, vivenciando-os,
de maneira a confirmar-lhes a excelência, recurso único e eficaz para desbaratar as construções do mal e dos seus pugnadores. Podia considerar que durante muito tempo a nobre instituição iria sofrer as investidas da crueldade e da astúcia, utilizando-se da fragilidade dos seus membros. Não ignorava, no entanto, conforme acabara de presenciar, que os recursos valiosos do alto desceriam sempre quando necessários, a fim de que não faltassem o pão de luz nos seus celeiros de amor, nem as valiosas bênçãos da coragem e dos valores morais para os enfrentamentos inevitáveis. Podia também considerar que as reencarnações em massa iriam trazer aqueles infelizes ao proscênio terrestre, a fim de que tivessem chance de evoluir, arrastando, com as suas paixões, verdadeiras multidões afins, de cuja maneira sairiam das regiões do vandalismo para novos tentames que os conduziriam a outras estâncias, onde dariam curso ao progresso. No momento da grande transição do planeta a travar-se-ia a luta final em sucessivas batalhas, conforme a lei de destruição, facultando a renovação inevitável. Com a chegada do sol e a movimentação de pessoas na via pública, as atividades convencionais da casa espírita se iniciavam e as orações que assinalavam os labores mantinham os vínculos com as esferas elevadas. Em torno, no entanto, das fronteiras limítrofes do refúgio educativo, os desordeiros se movimentavam, dando curso à programação de desforço e tentativas de invasão, que se prolongariam indefinidamente. Era comovedor notar as sábias diretrizes da mentora Madre Clara de Jesus que, tomada pela consciência do dever, prosseguia no ministério como se nada houvesse acontecido digno de nota ou de preocupação. 21. Recomeço feliz. O jovem padre Mauro despertou dominado por uma disposição de efetivo bem-estar. Desde quando tiveram lugar os acontecimentos perturbadores, cujo desfecho daria início à vivência de uma nova ordem de valores, nunca se sentira tão bem, adianto naquele amanhecer. Recordava-se, fragmentariamente, de algumas das ocorrências espirituais de que participara, embora tivesse dificuldade de coordenar todos os fatos. Sentia-os interiormente e em forma de emoção restaurada, como se a chaga moral que sempre exsudava angústia houvesse recebido um penso balsâmico, refazente. Considerava que os sonhos recentes estavam recheados de informações inabituais, e davam-lhe a impressão de que vivia uma dicotomia de apoio de anjos em luta contra demônios que o sitiavam e afligiam. A verdade é que, tomado de impulso enriquecedor de paz, acercou-se do oratório, na capela próxima ao quarto e, ajoelhando-se, conforme a disposição religiosa da fé que abraçava, envolveu-se nas delicadas vibrações que defluem da prece ungida de sentimentos elevados. Buscando o refúgio espiritual e a comunhão com Deus, sua mãezinha acercou-se-lhe, e em doce colóquio de mente a mente procurou restaurar-lhe algumas lembranças das atividades vividas, há pouco, em nossa esfera, a fim de que ficassem impressas definitivamente, servindo-lhe de apoio e de segurança, assim como de roteiro para a plena libertação. A blandícia proporcionada pela oração, quando bem entendida pela criatura humana, proporcionar-lhe-á no seu exercício o reconforto e a coragem para todos os momentos, sempre que recorrendo aos seus tesouros e o fazendo com mais frequência do que lhe é habitual. Quando o ser humano ora, penetra nos arcanos espirituais e refaz-se, adquirindo paz e enriquecendo-se de sabedoria, por estabelecer uma ponte de vinculação com as fontes do conhecimento, de onde promanam os bens da imortalidade. A prece seria, a partir de então, o bastão de apoio emocional do jovem sinceramente arrependido e preparado para o recomeço da luta. Sob a inspiração da genitora devotada e o amparo dos mentores aos quais ela havia recorrido, seria possível avançar vencendo os obstáculos, que não seriam poucos, e que deveria ultrapassar. Sucede que cada qual somente pode colher aquilo que haja semeado anteriormente, cabendo-lhe o discernimento para, enquanto recolhe os cardos deixados pelo caminho, realizar nova ensementação, agora de luz e de bênçãos, que lhe constituirão a seara futura por onde transitará. Naquele momento, portanto, a abnegada genitora, utilizando-se da percepção acentuada do jovem sacerdote, intuiu de que a luta seria áspera, e ele se veria a braços com situações muito perturbadoras, teria ensejo de voltar aos mesmos vícios, seria induzido, pelo pensamento e pelas circunstâncias, a reincidir nos anteriores gravames, cabendo-lhe fugir da tentação através da oração e da ação beneficente, renovadora. A prece propicia forças espirituais e morais, mas a ação preenche os vazios existenciais,
facultando vigor e superação das falsas necessidades a que o indivíduo, pelos hábitos doentes do passado, se afervora. Através da linguagem silenciosa do pensamento advertiu sobre as influências dos seres perversos que rondam as criaturas humanas e as induzem a atitudes vergonhosas e comprometedoras através do crime, elucidando, também que, concomitantemente, anjos benfeitores protegem os seus tutelados, infundindo-lhes valor e inspirando-os na luta do bem invariável. Ele permaneceu por largo período no refúgio espiritual da oração, mergulhando nas esperanças do futuro. E porque estivesse assinalada uma nova entrevista com o Sr. Bispo para aquela tarde, D. Martina deixou nos deveres que lhe diziam respeito, a fim de que, no momento aprazado, com o nobre instrutor pudéssemos acompanhar o desdobramento da terapia curadora do querido enfermo. Quando Mauro procurou seu pastor, ao cair da tarde, havia uma psicosfera de acentuada paz na residência episcopal. O sacerdote, cônscio dos seus deveres, considerando a gravidade da ocorrência que defrontava por primeira vez durante todo o seu ministério, não descurou de procurar uma solução adequada de forma que as consequências pudessem ser atenuadas, evitando futuros desastres dessa ou de outra vergonhosa natureza. Havia se dedicado ao rebanho com fidelidade, confiando nos postulados da fé que elegera como roteiro de iluminação e de salvação para os fiéis que se lhe entregavam confiantes. Em razão disso, foi-lhe muito penosa a realidade dos infelizes acontecimentos. Ao tempo que assim conjecturava, compreendia também que não podia destruir a existência do jovem padre, que sempre se lhe afigurara um homem de bem, digno servidor da Grey. De maneira discreta, procurou ouvir outras autoridades religiosas e psiquiatras, resolvendo encaminhar o paciente a uma clínica especializada, que vinha atendendo a casos equivalentes, como alguns de outra natureza, quando se apresentavam transtornos depressivos, desvios esquizofrênicos. Com excelente disposição psíquica recebeu o filho espiritual, e, após algumas considerações valiosas, procurou auscultar-lhe os sentimentos. Fortemente inspirado pelo irmão Anacleto, Mauro narrou que uma incomum transformação interior nele se operara. Havia vivido experiências oníricas, semelhantes às de muitos santos e taumaturgos, conforme relatos constantes nos livros sagrados. Anteriormente, acrescentou, algo constrangido, sentia-me arrebatado por verdadeiros seres diabólicos que me levaram a regiões de gozo incessante e exaustivo, vampirizando-me as forças e deixando-me sequioso de vivências equivalentes. Dias já houve, nesse interim, tão terríveis, que despertava mal-humorado, infeliz, dominado por desejos incoercíveis, sendo impelido por forças cruéis a práticas abomináveis de que me arrependia e me condenava sem cessar. Nessas ocasiões, eu tinha a sensação de haver estado no inferno, de onde retornava sob maléfica influenciação. Nos últimos dias, porém, mais de uma vez, encontrei-me em lugares de oração e de socorro, onde, não poucos seres angélicos não só me atenderam como também a outros que me pareciam familiares. Calou-se, por um pouco, concatenando ideias e tentando captar melhor o pensamento do benfeitor espiritual, para logo prosseguir. Nesses momentos tenho visto minha mãe que, como sabe Vossa Eminência, é falecida há quase 5 anos. Aparece-me no vigor da sua juventude, tomada de profunda compaixão pelos meus atos ignóbeis, protege-me dos seres satânicos, que a respeitam, como também me infunde ânimo para prosseguir. Não fosse esse socorro propiciado pela divindade ter-me-ia suicidado na mesma noite em que a professora Eutímia me surpreendeu com a criança. A vergonha, o asco que, de mim próprio, senti, tomara o meu espírito fragilizado e uma voz terrível fazia repercutir no meu íntimo que o suicídio seria a única solução para o meu miserável destino. Mas, você, que conhece as Santas Escrituras sabe que o suicídio constitui um crime hediondo, para o qual não há perdão da Igreja nem de Deus. Sim, Eminência, eu sei, mas sucede que a minha mente era vulcão em erupção, não havendo lugar para qualquer raciocínio lógico, para qualquer entendimento da vida nem da religião. Sentia-me assaltado por forças mais poderosas do que eu, e não vendo perspectiva para o futuro, a fuga seria a solução do momento. Felizmente, a mãezinha apareceu-me, não sei como, e libertou-me da instância do mal, fazendo-me adormecer e conduzindo-me para um lugar fora da terra, onde me pude refazer e recuperar. Na noite passada, novamente estando em uma estância de trabalho ativo, participei de uma reunião singular, onde anjos e demônios travaram uma estranha batalha,
e na qual eu era uma das personagens envolvidas, ao lado de outros que me pareciam conhecidos, detestáveis alguns, amados outros. Você deve recordar-se, interrompeu o senhor bispo, que Jesus referiu-se a muitas moradas na casa do Pai, havendo-nos prometido ir preparar lugar para nós outros, conforme anotou São João, no capítulo número 14 do seu Evangelho. Eu sempre pensei que essas moradas são os astros que constituem o universo, mas também são redutos onde estagiam os espíritos após a morte antes de seguirem ao seu destino final, conforme os atos praticados no mundo. Penso que o purgatório, por exemplo, não seja um lugar definido geograficamente, mas incontáveis regiões de dor e de sombra, na terra e fora dela, onde os culpados expungem e se depuram, tendo ensejo, então, de ascender ou não ao paraíso. É certo que a minha reflexão não encontra respaldo teológico. Nada obstante, não exista nada em contrário. Continue a sua narração, e desculpe minha interrupção, que resulta do meu entusiasmo por encontrar confirmação para um pensamento que me acomete desde há muito. Sem maior delonga, Mauro deu curso à narração das suas experiências fora do corpo físico. Na noite anterior, continuou, algo relutante acompanhando as ocorrências que não me estão muito claras na mente, mas que retornam agora, como que sob uma ação mágica em um caleidoscópio vivo da memória. Fui convidado à renovação e foram desenhadas possibilidades para o meu reencontro e equilíbrio, devendo dedicar-me a Jesus e a sua mensagem, especialmente reabilitando-me mediante a edificação de um lar para crianças profundamente marcadas, infelizes, inspiradoras de constrangimento e de compaixão, em cujo convívio poderei superar as minhas más tendências e tornar-me um verdadeiro servidor do Evangelho. A princípio, fui tomado de espanto e medo, pensando nos riscos de estar ao lado das tentações mais graves e com imensas possibilidades de repetir os crimes de que me desejo libertar. No entanto, nobre ser espiritual me elucidou que a ternura e a misericórdia ante as deformidades que as caracterizarão, ser-me-iam o bastão de apoio e o medicamento salutar para manter-me em saudável equilíbrio, enquanto a caridade seria uma luz na noite da minha solidão. Confesso que estou animado com a possibilidade e espero poder recuperar-me de todo o mal que pratiquei, através de todo o bem que poderei fazer. Alegro-me sobremaneira com essas informações, interrompeu o eclesiástico, emocionado, porque o Senhor da vida espera que as ovelhas que se tresmalham retornem ao redil, não ficando no abismo ao qual se arrojam. Recordemo-nos da parábola do filho pródigo e, consequentemente, da imensa alegria que invadiu o pai, quando o jovem tresvariado e infeliz retornou ao lar, preferindo mesmo enfrentar qualquer reação do genitor, caso houvesse negativa, a continuar entre os porcos conforme estava. Há sempre esperança no bem, quando há honestidade no arrependimento e interesse no recomeço. Todos erramos, face à nossa estrutura de humanidade, as imperfeições que nos caracterizam, tendo porém o dever de nos reabilitarmos, trilhando a mesma estrada no sentido inverso, reconstruindo, passo a passo, tudo aquilo quanto danificamos ou malbaratamos. Somos contínuos aprendizes da vida em processo de crescimento para Deus. Não poucas vezes, nos meus devaneios espirituais interrogo-me se uma existência única é suficiente para alcançar-se a meta, para adquirir-se a sabedoria, para a conquista da plenitude. Diante do infinito, a nossa relatividade de tempo expõe-nos a situações muito perturbadoras, que nos impossibilitam alcançar os patamares superiores do êxito, especialmente quando defrontamos limites de vária ordem. Como poderia Deus exigir de pessoas diferentes, portadoras de valores diversos, resultados idênticos? Como entender a salvação dos réprobos morais, que já nasceram assinalados pelas deformidades do caráter, ou vitimados pelas heranças genéticas degradantes e irreversíveis? Percebi que o irmão Anacleto havia colocado a destra sobre a fronte do bispo, infundindo-lhe congênio e lucidez de raciocínio, de forma que, naquele momento, suas anteriores reflexões encontrassem maior campo de discernimento e de claridade, a fim de assegurar-se da exatidão dos seus raciocínios. Quase iluminado pelo contato com o nobre benfeitor, não pôde sopitar o entusiasmo, prosseguindo. Alguns pensadores da igreja cristã primitiva, tais Orígenes, Tertuliano, Santo Agostinho, Ambrósio, para citar apenas alguns, acreditavam na transmigração das almas em diversos corpos, por cujo meio adquiriam sabedoria, depuravam-se e cresciam para Deus. Os seus erros, por mais hediondos, sempre podiam ser reparados na terra mesmo, onde haviam sido cometidos. Todos os crimes e práticas comprometedoras eram reparáveis,
o que explicaria as aberrações físicas e morais que caracterizam muitos seres, aprendendo na dor a valorizarem o amor, aprisionadas no cárcere carnal, caso não hajam sido alcançadas pela justiça que as não corrigiu nem edificou. Dessa forma, Deus concederia iguais oportunidades a todos os filhos, facultando-lhes o crescimento interior a esforço pessoal, sem que alguns sejam agraciados em detrimento de outros que teriam que lutar para alcançarem os mesmos recursos e fruírem os mesmos direitos. Sem contestar o estabelecido pela Igreja, a mim me parece muito mais compatível com a justiça de Deus a doutrina da transmigração das almas por muitos corpos, do que a vida única, com imediatas consequências de felicidade total ou punição eternas. Sei que isso pode incidir em blasfêmia, porque o dois concílios de Constantinopla, reunido no ano de 552, condenou as doutrinas de Orígenes, objetivando, essencialmente, negar a reencarnação. Depois de um silêncio, que se fez natural, o senhor bispo acrescentou: desculpe meu entusiasmo e a interrupção da sua interessantíssima narrativa, que me faz recuar a experiências semelhantes que vivenciei no passado. Gostaria de continuar ouvindo a respeito das suas, digamos, viagens astrais, conforme são denominadas pelo esoterismo e outras doutrinas ocultistas. Mauro, que se encontrava visivelmente reconfortado, ainda mais com as informações do seu pastor que confirmavam alguns dos acontecimentos que vivenciara quando em desdobramento da personalidade ou espiritual, sentiu-se encorajado a informar. No já referido encontro da noite passada, ficou estabelecido que alguns daqueles seres por quem eu sentia emoções desencontradas, deveriam voltar ao corpo, a fim de viverem comigo, em razão de vinculações profundas que nos unem. Não sabendo aquilatar o de que se trata, não obstante, senti-me muito feliz e despertei com novas disposições para o futuro, contando com o apoio e perdão de Vossa Eminência. Os dois sorriram, como se um conciliábulo de significado superior estivesse sendo firmado naquele momento. Agora, informou o prelado, passemos aos planos a respeito do seu futuro próximo, a fim de que, mediante cuidadosa terapêutica, você possa superar os desvios de comportamento e a perturbação emocional de que tem sido objeto. Também eu acredito, sinceramente, na interferência de seres demoníacos e de anjos nos atos de nossas existências. Eles sempre nos assessoram, conforme a conduta que nos permitimos. No caso em tela, essas forças do mal, tiranizantes e perversas, tentam todas as almas que pretendem viver os preceitos do Evangelho, utilizando-se das debilidades do caráter de cada uma, para as desencaminhar, levando-as aos dédalos infernais. Todavia, reconhecemos que o mau hábito cria condicionamentos, e que esses devem ser tratados conforme a valiosa contribuição das ciências contemporâneas. Medindo as palavras, a fim de atingir o auge da orientação, expôs, como você há de compreender, o seu não é um caso isolado em nossa igreja. Outros sacerdotes também, na sua condição de criaturas humanas falíveis, têm sido vítimas de situações psicológicas e mentais semelhantes ou com algumas variantes, o que tem preocupado as nossas autoridades, que vêm recorrendo ao auxílio da medicina, para socorrer aqueles que são vítimas desses transtornos e de outros problemas na área do comportamento e da emoção. O assunto é sempre tratado com o máximo de discrição, a fim de evitar-se ampliar as proporções da ocorrência, que não trariam qualquer benefício a quem quer que seja, ao mesmo tempo buscando recuperar aquele que se haja comprometido ou tombado nas armadilhas da insensatez. Em tudo, a Igreja deve intervir com sabedoria e cuidado, amparando o equivocado e socorrendo sua vítima, mantendo o programa da paz e da felicidade possível entre todos. Dessa maneira, entrei em contato com uma clínica psiquiátrica, que já tem recebido outros sacerdotes, a fim de que o seu caso seja estudado e você receba a orientação psicológica correspondente, recuperando-se o mais rapidamente possível, para prosseguir nos compromissos que lhe dizem respeito. O sacerdote encontrava-se realmente comovido. Aquela entrevista, que deveria decidir um destino em tormento, evitando graves problemas para outras vidas, ensejara-lhe, também, reflexões em torno das quais jamais se atrevera a apresentar a alguém, parecendo-lhe agora tão reais e ricas de conteúdo, que lhe facultava melhor entendimento das leis da vida em torno dos seres humanos, amenizando aflições que o vitimavam de quando em quando, ao pensar no destino e na condenação perpétua das almas. Por fim, concluiu a entrevista, já tomei todas as providências possíveis para o seu internamento,
que correrá por conta do setor competente da nossa igreja. A partir de hoje, o meu querido filho espiritual poderá transferir-se para o seu novo domicílio. Enquanto isso ocorre, irei estudar uma paróquia para onde transferi-lo após receber alta, no qual, entre pessoas humildes e necessitadas, você possa reerguer-se para Jesus. E se tudo transcorrer conforme esperamos e desejamos, estou disposto a contribuir em favor do seu lar de crianças, mesmo que seja numa área fora da minha administração clerical. Manter-nos-emos em contato epistolar e terei imensa felicidade em abraçá-lo proximamente aqui mesmo, quando o encaminharei a novos labores, procurando deixar no passado as suas lições, que servirão de alicerce para as construções do bem no futuro. Que Deus o abençoe, meu filho, e que nunca mais se aparte da senda da caridade. O senhor bispo entregou-lhe um envelope, no qual estavam as diretrizes a respeito do internamento, com a documentação e as recomendações necessárias. Abraçou-o, afetuosamente, e o abençoou, conforme a tradição eclesiástica. Uma estranha sensação dominou-o, como se não mais viesse a ver novamente o jovem sacerdote por quem nutria peculiar afeição. Logo após, recolheu-se em oração defronte do oratório, onde, invariavelmente, buscava a comunhão com Deus. Envolveu o jovem amigo em preces de recomendação, guardando a certeza de que as suas foram decisões acertadas e os resultados, que sempre pertencem ao Pai Celestial, seriam ópimos. Mauro afastou-se dominado por grande alegria interior, como se algemas se arrebentassem, de alguma forma libertando de um passado cruel. Sentia que muitas dores o aguardariam no transcurso da existência, no entanto sabia também que nunca lhe faltaria o apoio dos anjos tutelares, que sempre velam pelas criaturas humanas. Distanciando-se do guia espiritual, reconheceu-lhe a nobreza de caráter e a fidelidade à doutrina que abraçava com amor e abnegação. As suas eram sempre atitudes nobres acompanhadas de testemunhos de amizade e de alto discernimento, adaptando sempre os impositivos da igreja às circunstâncias e aos tempos atuais. Por isso, era tido como um verdadeiro pastor, um sábio da doutrina católica. Caminhando pela rua deserta em pleno crepúsculo, teve a impressão de que também o mal que o dominava se eclipsava, a fim de passar a noite, amanhecer novo dia, que lhe seria abençoada ocasião de serviço e de paz. O irmão Anacleto, sensibilizado com os resultados dos cometimentos, formulou votos de êxito em favor do pupilo espiritual e convidou-nos a retornar à sede das nossas atividades. Dona Martina aproximou-se do benfeitor com os olhos marejados de pranto de gratidão e, sem qualquer palavra, osculou-lhe a destra, envolvendo num olhar de afetividade profunda e morredora. Ela podia sentir que o filho experimentaria muitos sofrimentos, mas reconhecia que a estrada de sublimação é pavimentada com as lições da Via Crucis, perlustrada pelo incomparável Rabi Galileu, e das estradas da Umbria, percorridas por Francisco de Assis. Exultava, portanto, e, rica de gratidão ao Senhor da vida, entregou-se às emoções superiores que defluem do culto reto do dever e da confiança irrestrita nas suas leis. O amoroso guia com muita habilidade desviou qualquer possibilidade de mérito pessoal, transferindo todas as honras e realizações ao Supremo Realizador. Logo após, seguimos ao núcleo de atividades onde estagiávamos. Pensando nas crianças que haviam sido ultrajadas por Mauro e no pequeno que, por pouco, não se lhe tornou mais uma vítima, indaguei ao nobre guia: estão sendo tomadas providências em favor daqueles que sofreram a perturbação sexual do sacerdote, tal como as que estão sendo direcionadas em seu favor? O generoso instrutor sorriu, gentil, e redarguiu: naturalmente. Se aquele que cometeu os delitos está recebendo ajuda para não voltar a reincidir no mal, considere as providências que estão sendo tomadas em benefício das suas vítimas. Nada fica sem conveniente atendimento, especialmente quando se trata daqueles que foram empurrados para o erro, embora os atavismos da retaguarda. Equipe especializada de nossa esfera, igualmente parte do nosso grupo de realização, está auxiliando os pequenos vitimados e tomando providências possíveis para os ajudar em relação ao futuro, minimizando os traumas psicológicos e as dependências perturbadoras que, por acaso, venham se lhes apresentar. Com certa frequência temos recebido notícias das providências em curso e exultamos com os excelentes resultados que estão sendo colhidos. Nesse momento chegamos à sede do nosso labor. 22. Considerações edificantes. A noite estava esplêndida,
como se participasse das inefáveis alegrias que nos invadiam o mundo íntimo. As atividades a que fôramos convocados, com exatidão e equilíbrio avançavam para o encerramento. A problemática inicial, motivada pelos transtornos do jovem padre Mauro, tomava novo rumo e as consequências se afiguravam naturais, como resultado inevitável do empreendimento iluminativo. Utilizando-me da circunstância, que me parecia favorável, solicitei escusas ao benfeitor, interrogando-o, como será o processo de recuperação do sacerdote? Permanecerá ele fiel ao programa traçado anteriormente ou sucumbirá ante novas perturbações, que quase sempre acometem aqueles que se encontram em processo de renovação? O paciente benfeitor olhou o zimbório pontilhado de estrelas coruscantes e respondeu com simplicidade: embora eu não possua, por enquanto, a faculdade de poder adentrar-me nos penetrais do futuro, depreendo que tudo dependerá do nosso irmão desperto para a diferente realidade da vida. Todos os indícios demonstram que ele enfrentará as dificuldades que advirão da sua decisão feliz, confiado em Deus e resignado. Caso, porém, não encontre resistências morais para os enfrentamentos, a divindade sempre possui recursos especiais para retificar caminhos e reconduzir os infratores ao dever, ensejando-lhe novas oportunidades. Como medida cautelatória e providencial, a sua genitora providenciou junto aos nobres mentores desencarnados do Espiritismo, auxílio especial, considerando que o nosso pupilo, mediante o sofrimento, ampliará possibilidades de natureza mediúnica e, oportunamente, despertará para novas decisões enriquecedoras. Pelo que posso depreender, o nosso irmão terá facilidades no futuro de manter comunicação com o mundo espiritual, terminando por abraçar a doutrina libertadora, realizando um objetivo edificante da caridade junto às criancinhas marcadas pelo processo de evolução no lar que deverá erguer como processo de autodepuração. Face a essa possibilidade, por meio do socorro espiritual aos sofredores do além granjeará mérito para desincumbir-se do programa que abraçará. O futuro é sempre imprevisível, em razão de ocorrências surpreendentes que induzem o indivíduo à mudança de atitude e de compreensão da vida. Não são poucos aqueles, conforme temos constatado, que tombaram ante os testemunhos, não havendo conseguido vencer as más inclinações e superar as tendências negativas com as quais antes se compraziam. Ademais, o cerco promovido pelos adversários espirituais torna-se sempre tão coercitivo que, exigindo coragem e abnegação a que o candidato ao bem não está acostumado, termina por desviá-lo da rota que deveria seguir. Todavia, se reflexionar um pouco mais e considerar os valores a que se deve aferrar, logo entenderá que as dificuldades fortalecem o caráter e os desafios desenvolvem os sentimentos de nobreza do coração e de lucidez da mente. As árvores enrijecem as fibras enfrentando os vendavais que as vergastam, assim também os seres humanos. Seria possível prever-se como renascerão Marquês e Rosa Keller, de forma que possam recuperar-se dos gravames e problemas de que foram objeto, avançando pela senda renovadora. Sem demonstrar enfado ou cansaço ante as nossas insistentes questões, redarguiu-de boamente, as providências em curso programam para ambos um renascimento assinalado por limites muito severos. Como já vimos, eles terão necessidade de esconder-se no corpo, de forma que não sejam identificados pelos inumeráveis adversários que já os buscam, e outros tantos, que estarão tentando encontrá-los na forma física, no futuro, a fim de se desforçarem dos sofrimentos experimentados. Agora, ante o que os residentes na cidade perversa consideram como deserção, os seus chefes providenciarão meios escabrosos a fim de encontrarem o antigo condutor de uma das suas áreas, para poderem afligi-lo e reconduzi-lo de volta. Desorientados e loucos acreditam-se capazes de poder realizar quase tudo quanto lhes passa pela mente em desalinho. Divorciados, momentaneamente, das leis de Deus, supõem que a alucinação permanecerá sine die, como se fossem a representação das entidades mitológicas que povoariam o inferno, onde supõem encontrar-se, gozando individualmente e infelicitando todos quantos lhes tombam nas armadilhas soezes. Desse modo, a venerável futura genitora Maria Eleonore voltará ao corpo em breve, a fim de os receber como filhos gêmeos. Ele segue de mente, ela surda e com várias limitações orgânicas. Experimentarão a orfandade muito cedo, quando o genitor os abandonará e a mãezinha abnegada, concluído o mister para o qual renascerá no mundo físico, retornará vencida por cruel enfermidade do aparelho respiratório. Será nesse comenos que o nosso atual paciente Mauro os encontrará,
recolhendo-os nos braços e no coração da caridade, no lar que já deverá estar em funcionamento em cidade muito pobre e no interior do país. Identificando-os como seres aos quais necessita amar e socorrer, tornar-se-lhes-á devotado genitor espiritual, velando pela sua existência e iluminando-os com as incomparáveis lições do Evangelho de Jesus interpretados pelo Espiritismo, que não